A gente segue falando justamente sobre essas prisões, agora mantidas pela Justiça, de José Rainha e Luciano de Lima, líderes da Frente Nacional de Luta. Temos uma convidada, a deputada federal Ana Paula Leão, do PP de Minas Gerais, que integra a Frente Parlamentar da Agropecuária. Já está ao vivo aqui com a gente. Deputada, em primeiro lugar, obrigado pela gentileza, por atender o nosso convite. Boa noite. Eu que agradeço, Vitor, Brown. Boa noite para vocês. Deputada, qual o sentimento hoje do produtor rural? Há um clima de apreensão diante dessa retomada, dessa reaparição com muita força do MST e de outros movimentos de luta no campo nesses primeiros 2 meses do governo Lula? O sentimento do produtor rural brasileiro hoje, a senhora que tem muito contato com o empresariado do agronegócio, o sentimento do produtor rural hoje é de apreensão diante de tudo isso a que estamos assistindo, deputada? Hoje o sentimento do produtor rural é um sentimento de muita insegurança, muita apreensão com o governo Lula, com tudo que vem acontecendo, principalmente depois do Carnaval Vermelho, Porque o que a gente precisa ter nas nossas propriedades é tranquilidade e segurança, para que a gente possa produzir para alimentar o país e o mundo. Deputada, o Carlo Cauti, nosso comentarista, está com a gente também, vai lhe fazer a próxima pergunta. Por favor, Carlo. Boa noite, deputada. Obrigado por estar conosco. Boa noite. Boa noite. Tenho 2 perguntas. A primeira, a senhora faz parte do Legislativo lá em Brasília e a senhora tomou posse agora, logo depois do que aconteceu dia 8 de janeiro. Como é possível que um sujeito como o Rainha, que tem uma ficha criminal mais extensa do que provavelmente todas as fazendas que ele já invadiu em sua longa carreira, consegue estar livre, já foi condenado em 2015 por estelionato, mais de 30 anos de prisão que ele foi condenado, estamos em 23, ele continuou praticando crimes e foi preso mais uma vez, e temos pessoas que sequer passaram por uma audiência, ou se passaram, foi apenas de custódia, que estão em Brasília, milhares, há mais de 2 meses. Então, como que a senhora vê essa discrepância entre alguém que é um pluricondenado, e continua em liberdade, e pessoas que, inclusive, com mais de 65 anos, que estão presas lá na colmeia e que, de fato, em aberta violação, da Constituição Federal? Isso é um absurdo, Porque a invasão de terra também tem que ser considerada como um ato de terrorismo. E eles estão aí há quantos anos? O Zé Rainha é conhecido, já até teve um assassinato de um fazendeiro alguns anos atrás, já pegou esse tempo todo de prisão e continua solto e liberto, enquanto pessoas que estavam em frente ao quartel, que não se tem ainda convicção de que estavam, não sou favorável ao que aconteceu, mas também não acho que deveriam estar ainda aguardando ou presas na colmeia e em outros lugares, Deputada, e como é que estão no Congresso Nacional aquelas discussões sobre classificar o MST e outros movimentos como terroristas? Tem espaço para que matérias como essas avancem? E essa própria retomada das invasões do MST pode servir como um estímulo para que isso seja aprovado? E qual a posição em relação a isso, essa tipificação da atividade do MST como terrorismo? Qual a posição em relação a isso da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputada? Olha, eu acredito, no meu ponto de vista, que existe sim essa possibilidade. Pela frente parlamentar, todo mundo tem um pensamento único, A gente precisa de segurança no campo, de historicamente ter tranquilidade para a gente poder produzir e produzir bem. E sou extremamente favorável, todos os produtores são favoráveis à prisão do Zé Rainha. O que aconteceu? O governo de São Paulo agiu corretamente, não foi uma coisa em vão, existem evidências do que ele fez e realmente eles estão extorquindo produtores rurais e isso não é uma forma correta de agir. Então, eu acredito que existe sim a possibilidade de classificar os movimentos como movimentos terroristas. E teria espaço, clima, ambiente no momento, politicamente falando, deputada, para aprovação de uma matéria assim? Eu acredito que o momento a gente faz, Vitor? E do jeito que as coisas estão acontecendo, elas não podem continuar assim. Nós passamos por 4 anos aí que a gente não teve invasão de terra, foram distribuídos mais de 400 mil títulos agrários, foi uma coisa pacífica, tranquila, e é assim que deveria ser.
porque você fazer a reforma agrária com pessoas que querem produzir, que querem tranquilidade, paz no campo e tudo corretamente, nós apoiamos isso, né? Agora, fazer da forma que está, invadindo fazendas produtivas, está errado. O que aconteceu em São Paulo, que é o que o Zé Rainha foi preso, deveria ter acontecido também na Bahia. E assim, em outros estados, né, que porventura a gente tiver esse problema de invasão de terra. Carlo. Deputada, um dos primeiros atos do novo governo foi um revogaço sobre a questão das armas, né? A senhora não acha que isso também poderia ter incentivado invasões de terra, achando que os produtores rurais não teriam mais condição de eventualmente se defender sua propriedade? Que lembramos, o direito à propriedade é sagrado pela Constituição Federal, está no artigo 5, né? Junto com o direito à vida e, no nosso caso, né, como jornalistas, também é o direito à liberdade de expressão. Então, a senhora não acha que isso também incentivou nesses as primeiras semanas, atos violentos contra a propriedade alheia? Com certeza, isso foi um incentivo muito grande para que eles tivessem a oportunidade e começassem novamente a invadir as propriedades rurais, achando que os produtores estariam desguarnecidos e sem como se defender, né? Então, isso realmente, eu concordo com você, sim. Eu acho que foi um ponto-chave para voltar ao retorno das invasões. Deputada, e aproveitando esse paralelo que a senhora traçou agora, né, entre o que aconteceu aqui em São Paulo, você queria completar, Karlovic, você se movimentou? Por favor, Vitor. Tá certo, vou fazer a próxima pergunta então. Aproveitando que a senhora falou agora há pouco, deputada, sobre o que aconteceu aqui em São Paulo, a prisão do Zé Rainha e as invasões que estão em andamento na Bahia, nas fazendas da Suzano, papel e celulose. A senhora imagina que uma resposta mais enérgica dos governadores nesse momento seria bem-vinda? Ou seja, que na Bahia, por exemplo, onde temos o governador Jerônimo Rodrigues, que é do PT, a resposta devesse ser diferente? É necessário que os governadores tomem a frente nessa questão, deputada? Claro, com certeza. Cabe ao governador, seja ele do partido A ou B, defender o seu estado e defender quem produz, quem trabalha. Isso é responsabilidade do governador, é responsabilidade dos prefeitos, né, de estarem ali cuidando das pessoas, né, e para a gente que produz alimento, que está alimentando o mundo, o que a gente quer? A gente quer produzir com tranquilidade, a gente quer ter paz no campo, a gente não quer briga, a gente não quer confusão, a gente não quer absolutamente nada. Nós queremos produzir, que é o que nós sabemos fazer, e muito bem. Então, é só nos deixando com tranquilidade para a gente produzir e produzir bem. Diga, Carlo. Eu só queria complementar também, deputada, se vocês têm algum projeto, estão pensando em algum projeto de lei para aumentar as penas contra esse tipo de atos criminais, as invasões de propriedades, para tentar inibir essa escalada possível. Lembrando que quando o governo Temer tomou posse, diminuiu drasticamente o número de invasões no campo, continuou essa baixa durante o governo passado, e agora temos uma volta muito rápida, né, poucas semanas de governo novo, e já estão voltando essas invasões. O Congresso, a frente parlamentar que representa os interesses do campo, está pensando em propor alguma proposta de lei para endurecer as penas? Isso é muito importante, a gente propor isso, mas resta saber se realmente vai acontecer, né? Porque a gente não tem visto. As coisas hoje no país, elas estão acontecendo para um lado de uma forma e para o outro de outra forma. Então a gente tem que fazer com que as coisas aconteçam iguais para ambos os lados. Nós tivemos aí o 8 de janeiro, que foi trágico, que foi aquela confusão toda. Não sou favorável a isso, como já disse, mas tá classificado como ato terrorismo, e as invasões da frente, do movimento, do MLST, todos têm que ser classificadas como terrorista também. Deputada, e o MST não busca só essa ocupação territorial, né? Essa ocupação física, né? Não está promovendo só essas invasões a propriedades, inclusive propriedades produtivas, como foi nesse caso da Suzano, na Bahia. Politicamente também o movimento está tentando ampliar a sua área de atuação, né? E está buscando mais espaço no governo Lula, pressionando o presidente, buscando construir e angariar força política também, né, deputada? Como é que está esse movimento aí
então, de alguma forma, se unindo, mas não com agressividade, de forma alguma, mas para não deixar as coisas acontecer, porque o problema que acontece com o meu vizinho, ele pode amanhã estar acontecendo comigo. Enquanto nós, produtores, não tivermos essa consciência, isso vai continuar acontecendo. Carlos. Deputada, só para entender também, vocês da Frente Parlamentar do Agronegócio têm um mapeamento das áreas mais de risco, né, onde são as possíveis futuras invasões, ou vocês estão esperando futuras invasões? Obviamente falamos da Bahia, por exemplo, onde o governador foi mais leniente do que aqui em São Paulo, mas vocês aguardam invasões para os próximos meses em algum estado específico, alguma região específica, ou isso poderia acontecer em todo o território nacional? Eu acredito que isso pode acontecer em todo o território nacional. Não tem uma zona que vai ser maior do que a outra, ou não. Eu acredito que isso o Brasil inteiro está sujeito a acontecer, de norte a sul do país, pelo que a gente vem sentindo e vem vendo ocorrendo nesses últimos meses, né, nesses últimos dias, principalmente. Deputada, e a senhora falou agora há pouco sobre o que aconteceu no 8 de janeiro, né? E traçando aqui um comparativo, no caso do 8 de janeiro, as autoridades que foram acusadas de omissão naquele episódio, né? De terem permitido que a coisa chegasse onde chegou, todas elas sofreram consequências graves, né? O governador do Distrito Federal foi afastado de forma provisória, está aí lutando para tentar voltar ao cargo. O então secretário de Segurança Pública foi afastado, foi preso, o comandante da Polícia Militar também. No caso dessas invasões agora promovidas pelo MST, em especial nesse caso da Suzano, na Bahia, a senhora acha que as providências a serem tomadas deveriam ser as mesmas? As consequências deveriam ser as mesmas que nós tivemos no 8 de janeiro, por exemplo? Claro, eles deveriam ter sido presos de imediato, entendeu? Eu estou invadindo a sua casa, eu estou invadindo uma fazenda produtiva, né? Porque a Suzano não cumpriu com o movimento. Então, que se entrasse na justiça, conversasse direito, né? Chamasse o governador, mediasse o conflito deles ali, não invadir, né? Isso é inadmissível, não tem condições de uma coisa dessa. Muito bem, nós conversamos aqui no Fast News com a deputada federal Ana Paula Leão, que é do PP de Minas Gerais, integrante da Frente Parlamentar da Agropecuária, falando sobre o avanço das ações do MST pelo país. Obrigado mais uma vez, deputada, pela presença aqui com a gente.